Bom, então, vamos para a parte histórica da descoberta da radioatividade, né? Então, apenas para a gente se situar melhor na história, gostaria que vocês lembrassem de como era o modelo atômico proposto por Dalton, né? Que é um modelo atômico dos mais simples, né? Baseado em evidências científicas, baseado também nas leis de Lavoisier e lei de Proust, né? Lei da conservação da massa e lei das proporções constantes, né? Então ele, né, com alguns experimentos simples, chegou a um modelo atômico que dizia que os átomos eram constituídos de esferas maciças, né, ainda indivisíveis, né. Depois do modelo de Dalton, houve a evolução para o modelo de Thomson. O modelo de Thomson, que já não é mais indivisível porque ele apresenta a descoberta dos elétrons, né? Thomson é considerado o descobridor do elétron. E como que Thomson descobriu os elétrons? Ele fazia experimentos baseados nos estudos de Crookes e na ampola de Crookes. Tá? O que é a ampola de Crookes? Tá? Vou fazer um desenho bem rápido aqui, qualquer dúvida que vocês tiverem, escrevam lá no fórum de discussão, a gente pode ampliar essa discussão. Tá? É um breve histórico, muito rápido, para chegar na radioatividade. Então, a ampola de Crookes basicamente é um tubo fechado, evacuado, ou seja, aqui dentro a pressão é baixa, você retira o que está ali dentro, você evacua, você faz vácuo. Tá? Você coloca dois eletrodos e conecta esses eletrodos a uma alta fonte de tensão. Tá? Vocês já devem ter estudado tracinho pequeno e um traço grande, lá na física, né? Ou na eletroquímica, isso representa uma fonte de tensão, uma pilha, por exemplo. Se eu fizer assim, são 2 pilhas, 3 pilhas, 4 pilhas. Só que não era só isso, não. Tá? Essa tensão aqui é muito alta. A ampola de Crookes era basicamente isso. Um tubo evacuado, né, com gás a baixa pressão, com 2 eletrodos, e esses 2 eletrodos eram submetidos a uma elevada diferença de potencial. E o que acontecia é que quando essa diferença de potencial era ligada, né, ou seja, quando existia essa diferença de potencial entre os eletrodos, essa ampola de Crookes começava a emitir luz. Quer um exemplo bem simples do que é muito parecido com uma ampola de Crookes? Isso aqui, ó. Tá vendo? Você conhece, né? Isso é uma lâmpada fluorescente, tá? Tem um terminalzinho aqui, do outro lado tem outro terminalzinho. Só que eu quebrei de propósito para a gente poder ver o que é isso aqui, ó. Tá vendo ali? Ó, imagina aqui, ó, a lâmpada fluorescente que a gente tem aqui, né, que já está em desuso. Hoje em dia já está muito usando LED. Depois a gente pode falar sobre isso também. Então, sabe a ampola de Crookes? Ó, é quase a mesma coisa que isso, ó. É um tubo de vidro, né, fechado. Aqui eu quebrei de propósito para a gente poder ver lá dentro, né? Que tem um eletrodo de um lado, olha o eletrodo ali, ó. Aqui, ó, um eletrodo aqui. E tem um eletrodo do outro lado. Aqui, ó, mesma coisa, tá? Quando a gente liga essa lâmpada, ela emite luz. Tá? Então isso aqui é uma ampola de Crookes. Então só para falar que Thomson descobriu o elétron baseado nos estudos da ampola de Crookes e Röntgen, ou Röntgen, né, foi extremamente importante na descoberta dos raios X. Röntgen utilizava a ampola de Crookes, né? Ele era físico e engenheiro mecânico, então ele utilizava a ampola de Crookes para fazer seus experimentos e ele usava um material que é o platinocianeto de bário. Tá? Esse platinocianeto de bário, eu vou chamar ele de detetor, porque é um material que quando ele recebe radiação de alta energia, ele brilha. Então, o Röntgen estava trabalhando com a ampola de Crookes, né, fazendo vários experimentos, mudando essa diferença de potencial, né,
e usando um detetor de platino cianeto de bário, né, ou seja, um material que brilhava quando recebia radiação. E aí, num dos experimentos, ele pegou essa ampola e cobriu ela toda com um material preto, com um papel preto, ou seja, para a luz dela não vazar. E enquanto ele estava fazendo o experimento lá, ele foi ligar a ampola, né, ligar a diferente potencial, ele viu que o platino cianeto de bário dele brilhou, mesmo com a ampola tampada. Então, ele percebeu que, além da luz, né, dependendo da variação dessa diferença potencial aqui, além disso, havia a emissão de alguma radiação que fazia o detetor brilhar. Tá? Só que, até então, não se conhecia que radiação era essa. Então, ele usou uma fórmula matemática muito utilizada até os dias de hoje. Quando você não sabe o que é uma coisa, você chama de X. Então, por isso, ele deu o nome para essa radiação, né, que ele não conhecia, de raio-x. Tá? E o que raio-x tem a ver com a radioatividade que a gente está estudando agora nessa aula? Nada, nada. Tá? Nada, nada não, porque eu estou exagerando. Tá? Mas a radioatividade que a gente vai estudar a partir de agora é uma radioatividade natural, espontânea, produzida por átomos de alguns elementos químicos. Os raios-x não são naturais, eles são produzidos em laboratório. Tá? Então, quando você vai lá na radiologia do hospital fazer uma radiografia do seu braço que quebrou ou algo do tipo, você não estará em contato com nenhum material radioativo. Tá? Quando você vai no dentista, tem que tirar uma radiografia do seu dente, também você não entra em contato com nenhum material radioativo. Ele tem um aparelho que produz raios-x. Tá? Os raios-x têm energia maior do que a do ultravioleta, porém menor do que a da radiação gama, por exemplo, que a gente vai falar muito dela, né, na radioatividade, na aula de radioatividade. Então, esse raio-x que é usado nos laboratórios de radiografia, né, de radiologia, tá, de uso médico, isso aqui é artificial, é produzido. Tá? É muito parecido com o que acontece aqui na lâmpada. Você tem um eletrodo que é excitado por uma diferença de potencial muito alta, que emite elétrons, só que aí do outro lado, os elétrons, né, esse aqui vai receber uma diferença de potencial aqui, ó, uma diferença de potencial muito grande, que vai arrancar elétrons desse eletrodo. Os elétrons vão percorrer um caminho, tá? No caminho, esses elétrons se chocam com uma placa metálica e a desaceleração do elétron, quando ele bate numa placa metálica, é que produz os raios-x, tá? Esses aqui. É chamado efeito Bremsstrahlung. O nome é em alemão, que significa a freada da radiação. Quando o elétron bate numa superfície metálica, ele é freado bruscamente e essa perda de energia dele faz com que haja emissão de radiação do tipo X. Tá? Mas por que eu fui falar disso na aula de radioatividade? Porque Becquerel, ou Becquerel, estava muito curioso a respeito das informações fornecidas por Röntgen sobre esse raio-x e estava estudando sais de urânio, U. Ele estava estudando sais de urânio, tá? E ele percebeu que esses sais de urânio também emitiam radiação, né? Que eles não sabiam que radiação era, por isso ele estava interessado nos trabalhos de Röntgen, porque também estava estudando uma radiação que ele não sabia qual era, tá? E no laboratório de Becquerel trabalhavam também o casal Marie Curie e Pierre Curie. A pronúncia acho que é Curie. Becquerel e Curie, o casal Curie. Essa descoberta aqui do Röntgen é por volta de tudo final do século XIX, né, que é 1895, e o Becquerel percebeu que sais de urânio também emitiam uma radiação em 1896. E como ele viu que não precisava daquela fonte de tensão para acelerar e tudo mais, ele concluiu que os sais de urânio emitiam espontaneamente essa radiação, ao contrário dos raios de Röntgen. Röntgen percebeu, né, que
esses raios sensibilizavam filmes fotográficos. Se passar raio-x por essa chapa fotográfica, ela fica sensibilizada, né? Ou seja, ela mancha onde o raio passou, por isso que, né, o princípio da radiografia é baseado nisso. E os sais de urânio faziam a mesma coisa. Becquerel também usou chapas fotográficas para ver se a emissão dos sais de urânio provocavam sensibilização na chapa fotográfica. Tá? Baseado nisso, ele incentivou Marie Curie, que era uma polonesa, mas com cidadania francesa, e seu marido Pierre Curie, a estudarem mais essas radiações emitidas pelo urânio. Tá? E daí surgiu o nome radioatividade. Do latim, rádio é raio, então a radioatividade é a capacidade de emitir raios, de emitir radiação. O casal Curie conseguiram purificar esses sais de urânio e perceber que haviam impurezas nos sais de urânio que emitiam muito mais radiação do que o próprio urânio. Eles descobriram 2 novos elementos, que são o polônio, em homenagem à terra natal de Marie Curie, que é polonesa, e rádio. Rádio devido ao termo radioatividade, que é do latim raio, né, que é a emissão de onda eletromagnética. E descobriram que esse aqui emitia muito mais radiação do que o próprio urânio. Tá? Infelizmente, não se sabia dos efeitos nocivos da radiação nesse período, né? Isso é início do século XX, 1900, 1902, 1903, por aí. Então, muitos sofreram as consequências de trabalhar diretamente com materiais radioativos. Beleza? Bom, esse foi um pouquinho da história só para a gente se localizar. Então, a radioatividade ela está no final do século. A descoberta da radioatividade se deu no final do século XIX, início do século XX, 1895, 1905. Tá? Ou seja, num período onde houve um grande desenvolvimento científico. Né? A partir daqui, dessa época aqui, a gente tinha falado lá atrás dos modelos, né, de Dalton e Thomson. Aí já começa a aparecer aqui modelo de Rutherford, só para a gente se localizar. Né? Como é que era o modelo de Rutherford? Ele usava, olha só que interessante, para a gente associar aqui. Isso aqui é um bloco de chumbo. Por que será que ele usava um bloco de chumbo? Porque já havia estudo suficiente para mostrar que o chumbo, por ter uma densidade muito alta, né, ele não deixa a radiação passar através dele. Por isso que quando você vai tirar uma radiografia, você isola algumas partes do corpo, como por exemplo a tireoide, né, coloca no pescoço um colar de chumbo, para que os raios-x que vêm lá produzidos artificialmente não atinjam uma parte muito importante do seu organismo, né, órgãos importantes. Bom, e aí ele usava aqui um elemento emissor de radiação alfa, de partículas alfa, numa lâmina de ouro, desvios, né, na lâmina de ouro, para chegar à conclusão que tem um núcleo e tal. Mas importante aqui em relação a Rutherford era que já se conhecia a radioatividade e que existiam partículas que tinham carga positiva, tá? Então esse período aqui é o período da descoberta da radioatividade e um período também de grande florescimento, aí, de expansão, né, da ciência. Beleza? Continuamos então agora. Vamos para as questões, né, de vez, finalmente, agora que você já tem uma noção de onde estamos.